palavra do Senhor ensina que nós devemos ter misericórdia, ter compaixão daqueles que caem por alguma razão. Jesus disse que felizes são os misericordiosos, porque eles vão alcançar também misericórdia. Esse é o ponto central da última oração no livro de Juízes. Como vocês sabem, aqueles que estão aqui quarta após quarta, nós temos varrido os livros da Bíblia sequencialmente, e onde quer que encontremos uma oração, ali paramos, examinamos aquela oração e seguimos adiante. É isso que temos feito já há muito tempo. E hoje nós chegamos na sétima e última oração do livro de Juízes. Ela está localizada nos versículos 2 e 3 do último capítulo. Quantos têm o livro santo? Ergam-no. Graças a Deus. Vamos avaliar e tirar uma lição para as nossas vidas desta oração. A oração é um lamento, é um cântico de tristeza, uma expressão de tristeza. A oração que nós vamos ler aqui no final. Juízes 21, 2 e 3. Veio o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto, e disseram, está aqui a oração: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Pai, fala aos nossos corações, faz de nós menos juízes e mais misericordiosos, para a honra, glória e louvor de Cristo Jesus. E todo o povo de Deus apoiando diz: nesta oração, contida no versículo 3, nós lemos o versículo 2 por causa de contexto. Nós vemos tanto um lamento quanto uma pergunta, no sentido de evitar que aquela tribo acabasse, evitar que aquela tribo desaparecesse. O número 12 na Bíblia é um número que expressa completude, inteireza ou totalidade, é um número importante. E a existência das 12 tribos de Israel era a parte essencial, a aliança que Deus fizera com seu povo. Na falta de uma das tribos, Israel não estaria mais completa e, consequentemente, deixaria de ser Israel. Se não vejamos a história do começo. Eu disse que sem as 12, Israel deixaria de ser a nação Israel. A história começa lá em Gênesis, com o patriarca Jacó. Jacó teve uma dúzia de descendentes. Nós lemos em Gênesis 35, 22, parte C, a seguinte afirmação. Gênesis 35, versículo 22, está escrito: Jacó teve 12 filhos. E aí então segue-se a lista um pouquinho abaixo, versículos 23 em diante. São os filhos Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Depois José e Benjamim, Dan e Naphtali, e por último Gade e Asser. Estes foram os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Gênesis 35, 23 a 26. No final da vida de Jacó, vocês lembram que o nome Jacó foi mudado para Israel. Ele passou a se chamar, ao invés de enganador, Jacó, o suplantador, aquele que tenta levar a melhor, Jacó, ele passou a ser príncipe de Deus, Israel, príncipe de Deus. Então, já no final da sua vida, nós vemos Israel, o patriarca, em Gênesis 49,
28, lemos ali as seguintes palavras: são estes os, e eu incluo, filhos que formaram as 12 tribos de Israel. E seu pai os abençoou. É aquele momento que ele reúne a família toda, ele está morrendo. Lá no final do livro de Gênesis, vemos assim que as 12 tribos de Israel formam um povo do Antigo Testamento. Muitos anos depois, Êxodo 24, 4, Deus faz uma aliança com seu povo. Gênesis 24, 4. Êxodo 24, 4. Se tem que ser muitos anos depois, tem que ser em Êxodo, não pode ser em Gênesis, né? Em Êxodo 24, 4, já com o povo no deserto, nós lemos que Moisés escreveu tudo que Deus dissera. Na manhã seguinte, Moisés, levantando-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra representando as 12 tribos de Israel. Desse ponto em diante, a nação passa a ser representada por as 12 tribos. Que é um exemplo dessa representação. Um exemplo a gente encontra em Josué 4, 2 a 9, quando o povo atravessa o Jordão e é erigido 12 pedras, foram colocadas ali. O povo já está estabelecido e as 12 pedras representam aquele povo. No Novo Testamento, os 12 apóstolos formam agora a liderança do novo Israel. Jesus escolhe este número de apóstolos como contraponto para as 12 tribos. 12 apóstolos como concomitantes às 12 tribos. Por sinal, o próprio Jesus disse que os apóstolos iriam julgar as 12 tribos de Israel. É 12 que não acaba mais, né? Mateus 19, 27 a 28. Mateus 19, 27 a 28, Pedro diz: nós deixamos tudo para te seguir, o que vai acontecer conosco? O apóstolo disse para Jesus lhe disse: digo-lhe a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então o 12 é muito recorrente, e como eu disse, indica inteireza, completude, totalidade. Em pelo menos uma ocasião, os cristãos judeus, a totalidade dos cristãos judeus, são representados pelos 12. Por exemplo, em Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz ali o apóstolo Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Ele está se referindo aos cristãos. Então é uma forma de dizer todo mundo, 12. Mais avante, o sinal de inteireza e completude na Nova Jerusalém celestial também pode ser visto pelo número 12. Um exemplo, em Apocalipse 21, 12 e 14, a cidade eterna tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Como dissemos, a existência das 12 tribos era parte essencial da aliança que Deus fez com o seu povo. Na falta de uma tribo, Israel não estaria mais completa e, consequentemente, deixaria de ser Israel, estaria faltando, estava incompleto.
A tentativa de estupro do levita, a violação e morte de sua mulher foram a causa da guerra civil que nós vimos quarta-feira passada, que quase aniquilou a tribo de Benjamim. As 11 tribos tentaram estabelecer justiça sem guerra, mas os benjamitas não quiseram acordo. Se você se voltar para Juízes 20, é o contexto da oração, dessa última oração, Juízes 20, 12 a 15, vocês lembram, a gente já martelou e voltou a esse ponto várias vezes, do caso de Benjamim, o que aconteceu lá. Isso aqui é a hora de tomar justiça, ou fazer prevalecer a verdade diante da atrocidade do crime que ali aconteceu. Juízes 20, a partir do 12. As tribos de Israel, as 11 que vieram, enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometido no meio de vocês? Que eles pegaram a moça, abusaram, mataram a moça naquele crime sexual, fazendo aquela violência toda. O que vocês dizem? Israel já estava congregado para a guerra. Agora, entreguem esses canalhas de Gibeá, para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Porém, os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá, local onde aconteceu a barbárie, para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens, armados de espada, que vieram das suas cidades, além de 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Então, já que não tem acordo, vai valer a dita de Lutero muitos séculos depois: paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Israel, as 11 tribos, estava certa em achar que a justiça e a verdade eram mais importantes que a unidade na injustiça e na mentira. Lemos em Juízes 20, 17, você leu aí do 12 ao 15, um pouquinho mais embaixo. Israel, sem contar os de Benjamim, convocou 400 mil homens armados de espada, todos eles homens de guerra. E aí aconteceu os 2 ataques, a gente já passou por isso aí. No primeiro ataque, as 11 tribos vão até Benjamim e, para surpresa geral, perdem. Os benjamitas, os peritos, soldados benjamitas, matam 22 mil das 11 tribos. Então, eles recuam, fazem uma segunda tentativa e perdem mais 18 mil combatentes. Juízes 20, 25. Somente no terceiro ataque, as 11 tribos prevalecem contra Benjamim. Deus permitiu aí 2 grandes derrotas e muitas mortes, para mostrar a Israel e a nós também o alto custo da apostasia, como nós dissemos quarta-feira próxima passada. Uma vez que o pecado se aloja no seio da igreja, somente com grande custo a igreja se livra dele. Muitas igrejas toleram o pecado e após algum tempo acabam destruídas. Em nome do ecumenismo e outros ismos, a igreja anglicana, por exemplo, tem encolhido rumo à insignificância. Eu estava vendo uma reportagem um tempo atrás que um imã é um sacerdote islâmico, foi convidado para pregar no púlpito de uma igreja anglicana. É o ecumenismo. Absurdo, coisa absurda. Eu fiquei afrontado com tal coisa. Mas não é só um privilégio, a apostasia não é só um privilégio
desta ou daquela igreja. Me lembro na cozinha da Érica Baroncelli, lá na Itália, em 2016, eu fui confrontado. A Érica mora lá na Itália há muitos anos e conhece o cenário muito bem. Ela me mostrou a revista da EBD, a revista da EBD publicada pela Convenção Batista Italiana. Ela disse: olha aqui, veja aqui, citações bíblicas e citação do Alcorão, lado a lado, em pé de igualdade com a mesma autoridade. Como pode ser possível? Você pergunta, como pode ser possível tamanho descalabro? Daí então a coisa foi de mal, continua aí, de mal a pior. É interessante que quando o pecado, e eu citei aqui o exemplo do ecumenismo, que busca aquilo que é comum ao invés de buscar a verdade, busca uma acomodação de todos, do politicamente correto, e a coisa tende a ir de mal a pior. Tem uma denominação em particular que já está bem avançada no progressismo, e já se fala em pedofilia consensual. Pedofilia consensual. O que seria isso aí? É o caso de que a criança permite. Então, para a saciedade daqueles que têm essa inclinação, isso aí deve acontecer. O argumento que é utilizado é o fato que o adulto nasceu dessa forma e, consequentemente, não pode mudar. Um terceiro aspecto da apostasia que se aloja na igreja é o universalismo, doutrina que já está tentando se alojar em algumas igrejas batistas no sudeste do Brasil, aqui mesmo no nosso país. Universalismo, vocês conhecem, já ouviram com certeza falar, é a doutrina que ensina que todos os caminhos levam a Deus. Ao final, todos seremos salvos, seja por meio de Jesus, por meio de Confúcio, por meio de Maomé, por meio de boas obras. Todos nós estamos no grande barco do amor de Deus. Então não faz diferença. Se você quer ser um cristão, seja um bom cristão, mas não se importe em pregar o evangelho dizendo que Cristo é a verdade. Quando acontece a apostasia, o custo para que a igreja saia é tremendo, como ilustrado nessas batalhas de Benjamim. Porém, embora seja bíblico e inevitável, a apostasia deve nos entristecer, nos causar dor e desconforto. É exatamente esta tristeza que nós vemos no coração desta oração em estudo. É exatamente essa a tristeza que nós vemos na oração que nós lemos. Ó Senhor Deus de Israel, lamentaram as 11 tribos. Por que aconteceu isso em Israel? Teria que faltar hoje uma tribo? Juízes 21, 3. Note que o final da guerra civil foi catastrófico. 40.000 morreram da parte das 11 tribos e 25.000 morreram da parte de Benjamim. Somente 600 benjamitas escaparam, mas não havia mulheres para que eles se propagassem, então a tribo iria morrer. Os homens das 11 tribos, os homens de Israel, os guerreiros, haviam jurado que não dariam suas filhas aos benjamitas. Então aquela tribo estava condenada a desaparecer. Nós não vamos entrar na resolução do problema, porque o problema é resolvido. Você pode ler em casa, a resolução do problema está descrito na parte final do último capítulo de Juízes. O ponto que nos interessa aqui,
hoje à noite, o ponto que está em destaque nesta horrível história é que os vitoriosos não se alegraram na vitória, e sim se entristeceram por causa dos seus irmãos. Embora seus irmãos tenham sido rebeldes, injustos, defensores de bandidos, os israelitas se sentiram incompletos sem eles. Veja bem, note bem o que eu estou dizendo. Os benjamitas mataram injustamente cerca de 40 mil de seus compatriotas. É uma coisa muito, muito grave. Ainda assim, lemos o lamento em Juízes 21, como eu acabei de ler, 3. Ó Senhor Deus, por que aconteceu isso em Israel? Por que teria de faltar hoje uma tribo em nosso meio? O mesmo lamento, se você lançar os olhos um pouquinho mais abaixo, Juízes 21, 6. Juízes 21, 6, você vai encontrar o mesmo lamento. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Tem uma paráfrase que eu gosto muito e que lança luz, vez por outra, em textos de difícil entendimento, chama-se O Livro. E essa paráfrase traduz esse versículo 6 dessa forma. Ela aumenta para dar o melhor sentido. O livro em cima de Juízes 21, 6. Levantou-se, pois, entre todos uma profunda tristeza pela perda da tribo irmã Benjamim. As 11 tribos diziam entre eles: Israel perdeu uma parte de si mesmo, perdemos toda uma tribo do nosso povo. Esse mesmo sentimento deve haver entre nós, quando ficamos sabendo da apostasia de pessoas que foram referência para nós, devemos nos entristecer. Logo após a minha conversão, em 1990, eu fui grandemente abençoado por um homem de Deus, me abençoou muito, me ajudou muito. Naqueles idos, 91, 92, eu tinha por hábito ouvir um sermão, era um cassete, eram umas fitas cassete. Muitos aqui não sabem, mais novos não sabem o que é isso, mas é um negócio assim, com 2 rolinhos que você coloca. Então eu ouvia todo dia de manhã, o meu café da manhã era ouvir uma pregação desse homem que muito me abençoou, que muito me edificou. Acabei, por sinal, fazendo uma viagem, lá onde o ministério dele, lá no Sudeste, onde o ministério dele funcionava. Enfim, acabamos trazendo esse homem de Deus 2 vezes aqui em Belém, para falar para os empresários. Naquela época eu trabalhava na Paradiesel, e nós reunimos o empresariado todo, Volkswagen, Ford, colocamos aqui no Hilton, e foi uma bênção. A palavra foi uma bênção de Deus mesmo, com muita gente chorando, uma coisa do alto, a palavra daquele homem dos céus. E aí os anos rolaram, eu acabei indo embora, como a igreja sabe, e depois de muito tempo atrás, eu já estava morando em Londres, meu pai liga para mim e disse: tu estás sentado? Eu nunca esqueço que ele falou assim. Eu disse: não, estou em pé. Pois senta. E me relatou uma situação muito difícil que havia acontecido. Desde então, este homem que outrora pregava numa direção, hoje prega em outra direção. O último livro que eu li em 2005, e daí para frente não li mais nada dele, acompanho de longe. É um livro que basicamente busca se auto-justificar, busca de alguma forma dizer que o que aconteceu na realidade era alguma coisa que tinha que acontecer. Muito lamentável, muito triste, muito doído ver uma referência deixar de sê-lo. E deve nos doer isso.
Nós nunca devemos festejar a queda de um pastor, de um missionário, de uma irmã em Cristo. Ao contrário, devemos chorar com os que choram. A apostasia no seio da igreja é profético, é inevitável. Mesmo assim, devemos ficar tristes quando uma pessoa que é referência, posteriormente apostata da fé. O que eu vou colocar aqui é notório. Todos vocês viram, semana retrasada, o que aconteceu com Joshua Harris, foi notícia mundial. Isso aqui foi a segunda obra dele, a primeira que marcou e sacudiu o mundo. Um livro vendendo, feito pipoca em porta de circo. Disse adeus ao namoro, foi a obra que ele produziu. I Kissed Dating Goodbye, foi o texto original, mas foi traduzido para N línguas no mundo afora. Ele se tornou uma grande referência, e muitos aqui de vocês podem ter lido artigos ou lido as obras dele. Essa aqui eu comprei em 2003, quando ele anunciou em julho, na última semana de julho, agora que estava se separando da sua esposa, tem 3 filhos com a sua ex-mulher, e agora ele disse que ele não se considera mais um cristão. Anunciou ao mundo, depois de todos os escritos e do impacto violento que ele causou, chamando os jovens à pureza e à santidade, ele disse que ele não crê mais no cristianismo. E anteontem, 12 de agosto de 2019, aqueles que acompanham as notícias, o líder da banda Hillsong, que eu acho que a maioria aqui já ouviu falar da Hillsong, quem já ouviu falar aqui da Hillsong, muito conhecida, o líder mundial, o Martin Sampson, declarou que chegou à conclusão que o cristianismo não é verdade, mas é apenas uma religião como outra qualquer. Consequentemente, ele disse: não me considero mais um cristão. Não me considero mais um cristão. Como dissemos acima, a apostasia é inevitável. Jesus fala sobre o fim dos tempos. Por exemplo, Mateus 24, 11 e 12. Mateus 24, 11 e 12. Surgirão muitos, não são poucos, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Observa que não são poucos. A repetição da palavra muitos fica parecendo. Paulo fala explicitamente sobre a grande apostasia que está acontecendo diante dos nossos olhos. Pouco antes do retorno de Cristo, em 2 Tessalonicenses 2, 1 e 3, Paulo fala claramente da grande apostasia. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, pedimos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Apostasia é o desvio da fé. Uma apóstata é alguém que em algum momento se disse cristão. Apóstata não é quem está lá fora, quem nunca foi cristão. É alguém que alega ser cristão em algum momento e depois se distancia da fé. Isso é um apóstata. Paulo diz que vai haver uma grande leva de pessoas que em algum momento alegaram, reivindicaram que eram cristãos, mas agora
não são mais. E ele fala aqui, o homem do pecado, o profeta do pecado, que tem muito a ver com a noção de dizer que o pecado não deve ser levado muito a sério. O pecado não é tão grave. O pecado não é uma coisa que deve nos preocupar muito. Mesmo Paulo adverte sobre este período final em 1 de Timóteo 4:1. 1 de Timóteo 4:1 diz o apóstolo: o Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé. Está aqui. Abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e ensinos de demônios. Em sua última carta, 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4, Paulo fala outra vez sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Diz o apóstolo: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 2 de Timóteo 3, versículo 2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. E olha como termina essa lista: mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. A marca é mais amigo ou amante dos prazeres do que amigo de Deus. Embora estejamos já vivendo esses dias terríveis, devemos nos entristecer com a decadência de vários segmentos da igreja e jamais nos alegrar com a queda de um irmão. Jamais devemos celebrar a queda de uma irmã ou de um irmão. Em certo sentido, cada abandono da fé, e eu citei aqui 2, cada apostasia nos deixa menores, nos deixa incompletos, por assim dizer, nos deixa menos fortes. Jesus chorou ao ver a apóstata Jerusalém, inicialmente recebido pelaquele povo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Lucas 19:38. Inicialmente aquele povo disse: glória ao rei que vem, e com palmas na mão. Apenas algumas semanas depois, as mesmas bocas que gritaram hosana ao que vem, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Como que Jesus se sentiu diante dessa apostasia? Jesus chorou. Alguns dias depois, lemos em Lucas 19:41 em diante. Lucas 19:41 em diante. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: ah, se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora está oculto a seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Olha o coração de Jesus. Por último, devemos ter cuidado conosco mesmo, para que não venhamos a tropeçar e a desistir do caminho cristão. Isso mesmo, devemos cuidar de nós mesmos também, para que nós não venhamos a desistir da peregrinação cristã. Paulo avisa isso claramente a mim e a você. Onde, pastor Rai, que ele avisa isso? 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. Diz o apóstolo: aquele, pois,
que cuida estar em pé, olhe que não caia. A Nova Tradução na linguagem de hoje verte assim este versículo, 1 Coríntios 10, 12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cuidado, eu tenho que ter cuidado, você tem que ter cuidado, não julgue que você está isento, é só o outro que pode cair, isso é muito perigoso. Você pensa, não, só o fulano, eu estou seguro. Paulo diz, muito cuidado, se você acha que você está muito bem, esteja alerta, para que você também não caia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós tenhamos misericórdia uns dos outros. Alguém disse que o exército cristão é o único que pisa nos seus feridos. Não é exatamente isso que Cristo ensina para nós, a ter misericórdia? Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes aqueles que têm pena, porque receberão também a pena do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém.